Quero começar esta pregação, onde a gente vai rezar 3 creios. Um dia, a serva de Deus, irmã Maria Luísa de Jesus, recorreu a Santa Filomena, pedindo-lhe que lhe revelasse uma oração fervorosa. Santa Filomena ensinou-lhe esta: eu te saúdo, Santa Filomena, Virgem e mártir de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos justos, para que eles se conservem na sua justiça e cresçam na virtude dia a dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu te saúdo, Santa Filomena, Virgem e mártir de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos pecadores, para que se convertam e viva uma vida de graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu te saúdo, Santa Filomena, Virgem e mártir de Jesus Cristo, e te suplico que rezes a Deus pelos infiéis e hereges, para que encontrem a verdadeira igreja e sirva a Deus em espírito e verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 3 glórias em honra da Santíssima Trindade, em agradecimento pelas graças concedidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma salve, Rainha, em honra
da Virgem Santíssima em agradecimento pelo poder da intercessão de Santa Filomena. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pegue comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 20 a 26. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 20 a 26. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus? Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar do seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Por isso vos digo, o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim. A gente tem que responder com muita alegria, porque é palavra que salva, que liberta, que cura. Bem, a palavra de Deus hoje mostra para nós, e para a glória de Deus, hoje é um ato de fé, porque hoje é dia dos pais, e nós estamos aqui, e quando eu organizo um retiro na data dos pais, eu sempre digo uma coisa, que ninguém pensa: é dia dos pais, não podemos fazer retiro. E Deus sempre me põe para pregar retiro no dia dos pais, porque a gente tem que pensar em quem não tem pai. Tem muita gente que veio para o retiro hoje, que está aqui, que não tem mais pai, e está aqui rezando, com fé. Isso é um ato de fé. E não tem coisa melhor para dar para um pai. A gente quer ficar em casa por causa do pai, e nem fica com o pai. Na verdade, a gente almoça ali, pronto. O que vocês estão fazendo, vocês estão dando mais. Eu não estou com meu pai aqui, meu pai está em Maringá, mas eu estou dando, minha irmã está aqui também, minhas duas irmãs estão aqui hoje comigo. A gente está oferecendo muito mais para o nosso pai do que se a gente estivesse lá com ele, porque a gente está aqui oferecendo o dia inteiro de oração, de missa. Então, talvez seja esta consciência que nós precisamos ter. Se nós vamos ficar o dia dos pais, nós temos que ficar o dia dos pais mesmo. Ficar, pegar o nosso pai, levar para passear, dar o melhor para ele, passar o dia dos pais com ele.
não só está ali fisicamente, está no mundo da internet, celular, e o pai está lá, não dou nem atenção, não converso, não sento com ele, não dou um abraço nele, não olho nos olhos dele, não digo para ele que o amo. Essas atitudes que nós precisamos mudar. E é esta palavra que vem nos dar a direção de como ser uma filha maravilhosa, um filho maravilhoso para os nossos pais. E aí a gente vê um resultado dos nossos santos carmelitas, do qual nós estamos pregando nesses dias. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós vamos enxergar tantos santos carmelitas como São João da Cruz, Irmã Maria de Jesus crucificado. São santos que realmente deixa um legado de como ser uma filha obediente aos pais da terra e principalmente ao Pai do céu. E é esta fé que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Uma fé de desapego, uma fé inteligente que nos leva a um estado mais profundo e místico das coisas. Então, a palavra de Deus diz: Deus está aqui dando uma formação para os discípulos. E Deus está orientando os discípulos da seguinte forma: que Ele atende toda a oração, desde que não tenha dúvida. Eu não posso duvidar. A dúvida é o caminho do impedimento da graça de Deus, e dúvida é pecado. Eu não posso ter dúvida no meu coração que Deus vai operar o grande milagre. Santa Teresinha do Menino Jesus, no qual eu sou apaixonada por esse livro dela, onde fala dela e de São João Paulo II, apaixonados pela Eucaristia, com João Paulo II e Santa Teresinha, Santa Teresa de Lisieux. Ela diz assim para nós: em nós mesmos reunimos no nosso amor o povo de Deus. Nós somos o amor unificador dos homens. Nós somos o seu coração. Nós somos a sua voz, que adora e reza, que exulta e chora. A igreja envia homens pobres e generosos, livres de quaisquer compromissos, mas presos por amor. Jovens cheios do fogo e de imaginação. Eles acreditam no Espírito Santo, estão dispostos a dar as suas vidas. Ela envia-os aos pequeninos, aos pobres, aos mais distantes, a todos. E eles vão. Como é bonito! O sacerdócio é o amor do coração de Jesus, dizia Curandartes. Efetivamente, ontem como hoje, o Padre é para o homem este rosto misericordioso de Cristo, que veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, como está em Lucas, capítulo 15, de 4 a 7. Toda a nossa pessoa deve afirmar que Ele está ali, neste mistério, em que bate o seu coração, ali no sacrário, ali na vida do outro, se encontra o mistério do amor escondido, que é Jesus. Então, a partir desse momento, quando eu entendo como Santa Teresinha do Menino Jesus, tão apaixonada por Jesus Eucarístico, e é por isso que os missionários de Santa Teresinha têm essa graça da adoração, de buscar a solução e a resposta das coisas no altar, no sacrário. É lá que está a nossa resposta, é lá que está Jesus. Veja, Santa Teresinha viveu tão ardentemente isso dentro dela, a presença de Deus. Deus está na Eucaristia, Deus está na vida do irmão, Deus está na natureza.
que ela contemplava tudo como uma ação milagrosa do Altíssimo. E é um ponto de dizer: a minha alegria é amar o sofrimento. Veja se isso não é uma fé inabalável. A minha alegria é amar o sofrimento. Sorriu derramando lágrimas. Quer dizer, eu estou sorrindo, mas o meu coração está em lágrimas. Aceito com reconhecimento os espinhos misturados com as flores. Quando disseram para Santa Teresinha: o que você escolhe? Viver nesta terra ou morrer? Ela disse: eu não escolho nada, eu escolho a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus que eu viva, eu vou viver. Mas se é a vontade de Deus que eu morra, eu vou morrer. Porque quem morre entra na vida. Eu não morro, eu entro na vida. Então, Santa Teresinha, ela diz: entre o escolho tudo da sua infância e este aceito tudo, que pronuncia aos 24 anos, uma vida inteira se passou nessa aceitação absoluta, encontra a sua felicidade. Sofre sem se queixar, para que Jesus fique consolado. O sofrimento transforma-se em alegria, pois luta sem cessar para dar à luz mais eleitos. Sofrimento e alegria é a alma toda que Teresa oferece para sua madre, Madre Inês de Jesus, a quem num bilhete não esconde a sua esperança. Tem de ir em breve para o céu, para restituir o centuplo tudo o que recebeu daquele que ela deu a vida. Portanto, ela não tem medo de morrer. E só não tem medo de morrer quem realmente já teve um encontro profundo e místico com aquele que realmente nos oferece o tudo, que oferece para nós a eternidade. Para isso precisa desenvolver em nós uma fé inquebrantável. E nós estamos vivendo um período dentro desta terra que nos desafia o tempo todo a ter fé. Eu vou rezar o meu rosário, tem alguém que me questiona: por que rezar um rosário? Precisa de tanta reza? Mas eu quero dizer para você, cientificamente, já é comprovado que uma pessoa que reza é uma pessoa que ela é diferente. O fluxo de sangue dela, quando ela está rezando, do cérebro aumenta. E ela se torna uma pessoa muito saudável na vida. Por isso que ela tem um equilíbrio bom. Uma pessoa que reza é uma pessoa que cresce também da fé, da intimidade com Deus. Então, é fácil desenvolver isso? Eu digo que não. É um exercício constante. Porque nós vamos sair daqui e a vida tem muito para nos oferecer. E ela vai nos atrair como se fosse coisas boas também. Mas é apenas uma distração para tirar o nosso foco da oração. Quando Deus me levou a fazer esse planejamento espiritual, isso é um resultado da minha vida. Eu não cheguei para fazer um planejamento espiritual de algo que eu não experimentei durante a vida inteira. Se vocês pegarem meus cadernos e começar a ler de quando ainda eu comecei, lá muitos anos atrás, vocês vão ver como a minha oração já era organizada. Para ela poder produzir um efeito, a gente tem que organizar a nossa vida espiritual. Então, quanto mais eu vou entrando na via de uma organização espiritual, eu vou crescendo e desenvolvendo a minha fé. Então, quando a gente começa um caminho de oração, eu preciso entender, eu tenho que treinar em mim a fidelidade. Padre Hilton dizia para mim sempre, quando ele me dava uma meta de oração: minha filha, não é tanto esta oração que vai produzir o grande milagre. O que vai fazer produzir o grande milagre é a tua fidelidade e obediência em fazer essa oração. Então,
E para isso a gente precisa desenvolver um caminho que se chama fé. Eu preciso entender que eu tenho que professar um credo, um creio, todo dia, todo minuto, diante de cada coisa que o mundo me dá. Eu preciso levantar a minha bandeira, que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra. Eu preciso declarar com a minha vida, com o meu testemunho, que eu creio nesse Deus que me deu a vida. E mesmo que algumas pessoas erram diante dos meus olhos, eu não posso parar minha vida do erro delas. Eu tenho que me concentrar naquele que deu a vida por mim numa cruz. E era isso que faziam os santos. Santa Teresinha tem uma cruz na mão. Para quê? Para olhar para Jesus e lembrar que Ele é o Deus que nunca falhou com ela e nunca vai falhar. Então, eu posso me abandonar nas mãos dEle, confiar plenamente. Para isso, eu preciso resgatar da minha vida o creio. Talvez vocês hoje não são capazes de entender por que eu estou falando isso. Mas eu digo para você, nós precisamos voltar a rezar o creio. Uma oração que parece ser uma oração antiga, é antiga mesmo. Mas aqui está um resumo de uma oração que me fortifica, que me coloca de pé de novo, diante dessa situação de perigo, de doença, de morte, de qualquer desafio que a vida vai me proporcionar. Eu preciso rezar o creio para destruir as artimanhas de Satanás. Eu preciso levantar na minha vida uma graça de Deus que vem todo dia pela missa. Eu preciso levantar dentro de mim uma mulher que professa o creio o tempo inteiro. E para isso, meus amados, o demônio, ele perde. Eu tive um sonho e o demônio queria me destruir no sonho. E eu não conseguia me sair daquela cena. Quando de repente o anjo do Senhor apareceu e disse assim: reza o creio. O demônio não suporta o creio. Quando uma pessoa reza o creio, é como se ela desse uma ordem da igreja, do céu, para Satanás se retirar da vida dela. E eu comecei a rezar o creio dentro do sonho, e o demônio perdeu a força e foi destruído. Daquela hora, quando eu acordei, eu percebi o quanto o demônio não quer que a gente reze o creio. Aí eu fui para uma cidade de São Paulo e Deus falou comigo: fala para este povo nessa cidade rezar 33 dias, 33 creio por dia, para haver a libertação na vida deles. Gente, 33 creio em honra aos 33 anos que Jesus viveu nesta terra. 33 creio por dia. Naquela época eles fizeram os testemunhos. Os testemunhos que começaram a chegar para mim foi os mais belos que eu podia escutar. O poder do creio. O demônio, sabendo disso, que você vai se propor a rezar 33 creio por dia, durante 33 dias, ele fará de tudo. Primeiro, para você não ser fiel. Segundo, porque ele odeia esta oração, porque você está dizendo que você crê em Deus, que é Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador do céu, da terra, é um Deus que te criou, é um Deus que morreu, é um Deus que ressuscitou, é um Deus que está vivo, é um Deus que te deu esta igreja para você estar dentro dela. Então ele odeia. Por isso, meus amados, o creio, e eu quero dizer para vocês que o creio diz sobre a ascensão de nosso Senhor, e a declaração que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha só o que diz o creio. Após a ressurreição, nosso Senhor permaneceu 40 dias na terra, tempo durante o qual instruiu
os apóstolos sobre o reino de Deus e estabeleceu a estrutura para seu corpo místico, a igreja. Moisés jejuou 40 dias antes de transmitir a lei. Elias jejuou 40 dias antes da restauração da lei. E agora, durante 40 dias, o Salvador ressuscitado fortalece os pilares da igreja e a nova lei do Evangelho. Os 40 dias estavam prestes a terminar e os apóstolos foram convidados a despertar num 50º dia, que era o dia do jubileu. Quando chegou a quinta-feira da ascensão do nosso Senhor, divino e Salvador, ele conduziu seus apóstolos até o Monte das Oliveiras. Ali subiria ao seu Pai Celestial, não a partir da Galileia, mas de Jerusalém, onde havia sofrido. O sacrifício estava agora concluído. Ele reúne os apóstolos ao seu redor, enquanto se prepara para ascender ao trono celestial. Ele lhes dá sua bênção com suas mãos vindas do céu, marcadas pelos pregos, mãos sofridas e perfuradas. Tem mais poder para nos abençoar. Se você quiser um bom conselho, procure alguém que passou por um caminho de sofrimento. As Escrituras, ao falar da ressurreição, diz que o Senhor foi arrebatado ao céu, assim que os abençoou. Lucas 24, dos 50 a 53. Ele está agora sentado à direita de Deus. Há diversas palavras aqui que necessitam de explicação, como as que dizem no credo, que o Senhor subiu, está sentado, e à direita do Pai. A ascensão não deve ser entendida em termos de uma locomoção, de movimento no espaço. Não devemos pensar que o nosso Senhor está agora a milhões de anos de distância. Nem devemos imaginá-lo subindo de um ponto a outro. Quando reencarnou, nosso Senhor desceu do céu, mas isso não significa uma descida física, mas a remoção de um véu que permitiu que a divindade fosse revelada à humanidade. Da mesma forma, a ascensão não é o tipo de viagem espacial. Nosso Senhor não está mais perto, nosso Senhor não está mais perto do céu, quando passa pela estrela Arcturus. Não, a subida e descida mencionadas no credo e na doutrina cristã refere-se à humilhação e à exaltação de Cristo. Quando nosso Senhor veio a este mundo, ele se humilhou. Quando subiu ao céu, ele foi exaltado. É sempre assim que as Escrituras falam dele. Ele subiu ao céu porque se humilhou e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, tantos santos entenderam que o caminho e a escada curta para se chegar ao céu se chama caminho de humilhação, caminho de humildade, caminho de simplicidade. Felizes os humildes de coração, esses terão o reino dos céus. Agora eu digo para vocês, é fácil ser humilhado? Não. E por isso, Deus aqui, eu digo para vocês, sabe que forma que a gente cresce? Com o joelho no chão, com a oração. Quando a gente reza diante de uma adversidade, é um gesto nobre, de uma pessoa que quer realmente um encontro mais profundo, de uma pessoa que não quer reter no coração dela a falta de perdão, a mágoa, até porque a palavra de Deus diz que esta é a razão que muitos não alcançam
o milagre, e muitos não têm uma oração de autoridade profética. Rezar, muitas pessoas às vezes rezam, mas eu preciso entender, a minha oração, ela tem que ter autoridade profética, ela tem que ter unção, ela tem que ter conexão com o Espírito Santo, ela tem que ter uma voz, aonde desenrola aquela situação. Então, eu preciso entender que eu tenho que rezar de forma mais profunda, mais mística, mais inteligente, com mais ciência. É por isso que eu invoco o Espírito Santo, porque eu não posso vir para um campo de oração sem não invocar o Espírito Santo. Padre Wilton dizia para mim: minha filha, se quer rezar com poder, com autoridade, em primeiro lugar, invoque o Espírito Santo. Depois, você diga, pelo poder, a autoridade do nome de Jesus Cristo, o Filho de Davi, pela autoridade do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da cruz, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade da obediência da Virgem Maria e de São José, eu entro agora nesta oração, eu proclamo agora diante deste nome, desta cruz, diante desta oração, eu proclamo: Jesus vencerá por mim. Eu não vou conseguir perdoar se não é pela força de Jesus. Então eu vou tomar a decisão. Perdão é decisão. Nem sempre eu tenho um coração pronto para perdoar, mas eu decido. Eu vou até aquela pessoa e eu digo: eu estou magoado com você, eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou ferido, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Davi, eu te perdoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pronto, é assim. E você vai ver que você desarmou o inimigo. Tem um caminho de humildade de chegar nesta pessoa, de olhar nos olhos dela e de dizer: eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, você não precisa se preocupar se ela vai te perdoar ou não. O importante é o teu gesto concreto diante daquele que te feriu. E assim, não precisa carregar esse peso sobre você. Então, isso é fé. Eu tenho que crer que essa atitude é uma atitude de amor, de gente que cresceu da espiritualidade. Então, a palavra creio, ela tem um significado muito lindo. A palavra sentado tem um significado muito profundo. O que significa a palavra sentado? Porque a gente lê muito, a gente reza, mas não sabe o que significa as coisas. Veja, o que significa a palavra sentado. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Significa em Colossenses capítulo 3, versículo 1. A palavra sentado aqui significa repouso, após o conflito. A cruz deixada para trás, com toda a sua poeira, sede, luta e dor. Estar sentado não significa que nosso Senhor seja passivo. Você se lembra que no livro de Gênesis é dito que Deus descansou após a criação. Gênesis 2:2 significava que ele estava cansado? Certamente não. Seu braço criativo não estava cansado? Da mesma forma, nosso Senhor procura descansar, porque a sua obra está concluída. É muito importante entender isso. Quando eu sinto que eu cumpri a vontade de Deus, quando eu sinto que aquilo que o Senhor está me pedindo, eu obedeço, eu tenho um descanso de alma, que significa que eu tenho paz, serenidade, alegria. Portanto, Deus está assim,
Ele está sentado porque Ele está agora feliz, porque Ele concluiu o que o Pai lhe pediu. Da cruz o Senhor disse: está consumado. João 19:30. Todos os tipos, figuras e símbolos do Antigo Testamento haviam sido completados. Cada palavra da Escritura havia sido cumprida. Não há outro mediador. A cruz é a expiação perpétua dos pecados dos homens. Nosso Senhor orando, e seu Pai Celestial disse: eu terminei a obra que tu me destes para fazer. João 19:28. Esse é o significado de nosso Senhor estar sentado. O que significa? Está à direita do Pai. Bem, mão direita implica poder. Significa, tem o poder de Deus sobre o universo. A mão direita não significa proximidade física, mas uma partilha de glória. Nosso Senhor está agindo como mediador entre Deus e o homem. Esse é o seu poder. Eu preciso então buscar a força da minha igreja. É ela que tem a seiva da fé, a seiva de Pentecostes para me oferecer. Eu não tenho que criar ilusões na minha mente de buscar Jesus em qualquer lugar. Não, Ele tem um lugar próprio. Este lugar se chama igreja. Este lugar se chama palavra. Este lugar se chama magistério. Este lugar se chama tradição. Nós precisamos sair do comodismo e se aprofundar em leituras mais profundas. Padre Hilton já dizia isso há muito tempo. Volte a ler os livros dos patriarcas da igreja. Volte a ler todo o caminho da mística dos santos. Volte o caminho de leitura da patrística da igreja. Volte urgentemente a beber dos primeiros santos da igreja. Volte, meus filhos, leia, estude, porque é necessário se fortalecer com a presença de Deus Todo-Poderoso, para não cair no mundo das ilusões, dos falsos profetas, do mundo das trevas. Então, eu vou adquirir conhecimento, inteligência, ciência, estudando. Por isso, agora é tempo de desligar um pouco o celular. Eu sei que as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas se você quer ter uma mente sadia, desligue um pouco o celular. Tenha um hábito de desligar o celular um pouco. Hoje nós estamos começando mais um grupo de retiro de silêncio. A primeira coisa que a gente vai fazer amanhã é tirar celular e relógio de todo mundo. O Gustavo que está aqui, está ele e a mãe dele. O Gustavo fez 2 semanas seguidas de retiro de silêncio. E o Gustavo chegou, nem tinha o celular para dar, porque a mãe já tinha falado para ele que não ia usar celular e deixou em casa. Ele nem pensou que depois ele podia comunicar com a mãe, falar. Ele teve que usar o celular dos outros para ligar. Achei tão bonito um menino de 20 anos, com uma atitude dessa. Não trouxe relógio, não trouxe celular, porque já sabia que ele veio aqui para conectar com Deus. O celular tem roubado o tempo precioso do Altíssimo. Cuidado. É uma arma que, se você não cuidar, ela pode tanto te levar para o céu como para o inferno. Quando a gente faz mau uso, quando a gente fica o dia inteiro no celular, a gente já não pega mais a Bíblia na mão, a gente já não pega mais o terço na mão, a gente já não pega mais aquilo que é essencial para ter saúde mental, física e psicológica. A gente está correndo um risco de adoecer. E essa é a razão porque o nível de ansiedade das crianças e dos adultos tem crescido. Digo para você que a tela do celular hoje, a claridade do celular hoje está adoecendo muitas pessoas. E por isso as pessoas não têm paciência mais de adorar Jesus. Nesse retiro de silêncio nós temos 40 horas de adoração. Para treinar, 12 horas de rosário, para treinar de novo.
nossos joelhos diante do Todo-Poderoso. Precisamos de novo sentir o prazer, a alegria de estar na presença de Deus, de ter a presença dEle, entrando na nossa vida pela força da missa, pela força da adoração, pela força do Santo Rosário. E talvez você possa dizer assim, mas não precisa rezar tanto. Para que rezar 12 horas de rosário? Foi Nossa Senhora que pediu para a minha superiora, a irmã Delci, que ela queria 12 horas de rosário. E nós estamos obedecendo. Nós estamos obedecendo uma ordem do céu. Se não precisasse rezar tanto, com certeza Nossa Senhora não ia falar para Santa Lúcia, irmã Lúcia, que o Francisquinho precisava rezar muitos terços para entrar no céu. O nosso Senhor Jesus Cristo não precisava ficar uma noite inteira em vigília e oração. Aliás, a palavra de Deus, e em um momento a gente vê um caminho fácil sem oração. A vida dos santos, a gente não vê uma vida isenta de oração. Então, eu preciso entender que a mão direita de Deus Todo-Poderoso está pronta para abençoar, para recolher as minhas dores, as minhas aflições, mas eu preciso aprender a rezar com cada situação da minha vida. Essa semana nós estávamos no Mosteiro Trapista, que eu faço, graças a Deus, todo ano, porque senão não dou conta para pregar tanto. Preciso parar minha vida e rezar também, silenciar. E Deus falou para mim assim, estava na adoração, e Deus falou para mim, eu quero que vocês ofereçam um dia de jejum, que era na quarta, estava eu mais 8 pessoas, um dia de jejum de água, sem comer nada. Um dia de jejum só de água, um dia de adoração, 9 horas de adoração, e 9 horas de novena de Santa Teresinha, para os monges. Quero que vocês rezem por eles hoje. Eu falei com o Padre Estevão, peguei o nome de todos eles, e nós começamos a adoração às 9 da manhã, e fomos o dia inteiro rezando por eles. Quando terminamos aquela noite, quando foi 1 hora da manhã, Deus levou um dos irmãos. Ele morreu 1h12 da manhã, o irmão José. E aquilo me confortou demais. Por quê? Se Deus pediu aquela adoração por eles, e nós obedecemos, é porque Deus queria dar força para eles, para viver esse momento. E também para o irmão José se preparar para a entrada no céu. E foi uma experiência tão forte para nós que estávamos lá. Foi um velório tão diferente, foi um enterro tão profundo, que ali, gente, o irmão José, a família dele é milionária, ele era milionário, um dos empresários mais ricos do Brasil. Trabalhou nas empresas que ganhavam muito dinheiro, muito inteligente. Renunciou tudo para entrar naquele mosteiro. E agora no final da vida, a família ligando, ele estava meio doente, mas nessa semana, justo nessa semana, os exames dele, tudo estava melhor, tinha melhorado. Então eles estavam com muita esperança que ele ia ficar muito bem. Por mais que ele tinha 86 anos, um homem muito lúcido, participou da missa naquele dia, e foi a última missa dele, que ele participou aqui na terra, e a família dizendo, venha, a gente cuida de você, família milionária na Suíça. Ele renunciou à pátria, ele renunciou os bens materiais, para ser um monge trapista, que é exigente, para quem não sabe, é muito exigente. A oração deles começa às 3h30 da manhã, todo dia, é 7 horas, é 7 momentos do dia rezando, cantando salmos. E ele disse, não, eu não vou voltar, porque aqui eu tenho amor dos meus irmãos, aqui eu tenho comunidade. Depois de eu renunciar tudo, agora que eu estou tão próximo de entrar no céu, eu não posso voltar, eu tenho que ficar aqui. E morreu ali onde tanto bem ele fez, com a inteligência, com o dinheiro, com tudo que ele levou para aquele mosteiro. Tem mão dele, tem presença dele em tudo. Deixou um legado
belíssimo. Foi tão bonito, foi uma presença do céu naquele lugar. Quando eu vi sendo enterrado, teve trovão, teve chuva, teve relâmpago e teve céu. Eu pude enxergar ali, naquela hora, um corpo sendo talvez comido pelos vermes, como diz Santo Afonso, Maria de Ligório. Mas ao mesmo tempo, um homem brilhante no céu, um homem belo, rezando por cada um de nós, um homem que cumpriu sua missão com dignidade nessa terra, que até o último minuto, ele tinha tudo para estar no quarto, ele estava lá, na Santa Missa, rezando, junto com todos os irmãos, cantando salmos, um testemunho para a nossa vida, que reclamamos por qualquer coisa, que desistimos por causa de coisas pequenas. Não, meus amados, aqui nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu este caminho da cruz, professando esse credo, olhando para cada um de nós, ressuscitando a nossa vida, matando e destruindo o nosso pecado com Ele, ressuscitando a nossa vida na sua ressurreição, na sua ascensão do nosso Senhor. Ele está ali, entrando no céu, carregando a cada um de nós, desejando ardentemente que cada um de nós entra um dia triunfante no paraíso. Por isso, a ascensão do nosso Senhor também é descrita nas Sagradas Escrituras como um sumo sacerdote que penetra além do véu, do santuário. Hebreus 6,19. Além do véu é uma expressão bastante incomum. O que significa? Ela relaciona-se a algo do Antigo Testamento. No templo de Jerusalém e no antigo tabernáculo, pendurava-se diante do suspenso, de acordo com instruções dadas no monte. Era altamente bordado em púrpura, azul, escarlate e linho, finamente tecido. Em seguida, querubins de ouro eram tecidos nele, conforme descrito no livro do Êxodo. Êxodo 37, do 7 a 8. Atrás do véu, entendemos aqui além, encontrava-se os belos símbolos da história e da fé judaica. Atrás dele, ou além, estava no Santo dos Santos. O sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e só depois de se purificar com sangue e aspergir o véu. Quando isso acontecia, por um breve momento, o povo podia se comunicar, graças ao seu sacerdote, com o seu Santo dos Santos, que pelo resto do ano ficava escondido por detrás daquele véu. Ouvia-se o som dos sinos e o som das belas vestes do sacerdote e o movimento de seus pés. Seguia-se algum prenúncio de um mistério, o que os judeus diziam a si mesmos, enquanto olhava para o véu. Eles sabiam que não podia entrar. Eles deviam pensar: separados estamos de Deus. Esse era o sentimento encontrado no coração de qualquer homem fiel do Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse véu é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Mateus 15, 38. Foi rasgado de cima para baixo, como se indicasse que não foi feito de forma alguma pela mão do homem. Em outras palavras, essa barreira entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, estava agora destruída. Graças à morte de Cristo, houve acesso ao céu e ao Pai Celestial. Provavelmente havia algum simbolismo no fato de o centurião ter perfurado o lado de nosso Senhor, como está em João 19, 34. A Sagrada Escritura chama sua carne de véu. E quando o seu lado foi perfurado, revelou-se o Santo dos Santos,
o coração de Deus está vivo. De qualquer forma, devido ao pecado, antes da redenção, a humanidade nunca poderia atravessar o véu. Cristo tornou sobre si nossa natureza humana, viveu-a, suportou e morreu nela. E Ele retomou, depois que a suportou, Ele derrubou a parede da separação entre Deus e o homem. Assim, Ele fez e faz. Ele é a paz, Ele é um sinal vivo, Ele ressuscitou, Ele está agora no céu, intercedendo por nós. E esta é a razão que o demônio tem ódio da Eucaristia. Meus amados, nesses últimos dias no Panamá, os satanistas entraram numa igreja, jogaram Jesus, pegaram a Eucaristia, espalharam pelo chão e escreveram palavras de adoração a Satanás. Isso, eu digo para vocês, está acontecendo demais de roubar a Eucaristia. Lá em Rondônia, na nossa casa, roubaram o sacrário inteiro com Jesus. O que fazer diante de tanta maldade? Rezemos. Nós precisamos voltar para a adoração. Deus tem falado muito forte ao meu coração, e por isso que nos nossos retiros, nós temos feito a noite inteira de adoração. Fizemos isso em Brusque na semana passada, estamos fazendo aqui, e Deus está pedindo, é necessário reparar neste Brasil, nesta terra, terra de Santa Cruz, é necessário reparar aquilo que o inimigo tem usado dos próprios filhos de Deus para destruir os tabernáculos, a fé dos cristãos. É necessário urgentemente reparar através da adoração. A adoração precisa de novo voltar. Mas irmã, na minha paróquia eu não tenho como fazer adoração. Adore Jesus no sacrário. E se você não pode adorar Jesus no sacrário, adore Jesus na Santa Cruz. Pega uma cruz, contemple o rosto de Jesus, fique em adoração. É por isso que na sexta-feira da paixão nós podemos adorar Jesus na Santa Cruz, porque ali está Jesus. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, em muitos momentos, a adoração dela era com a cruz. Ela consolava Jesus na cruz. O inimigo não quer que a gente reverencie a cruz. Por isso, tem tirado a cruz das escolas, tem tirado a palavra de Deus das escolas. E veja, as escolas que estão tirando a cruz e Jesus, está entrando o maligno, está entrando o demônio para destruir as nossas crianças e destruir os nossos jovens. Porque lugar que não tem Jesus tem acesso ao inferno. Tem livro, tem a liberdade do mal entrar e destruir. Nós precisamos entender, se estamos aqui hoje, Deus nos trouxe para nos forjar na oração. Precisamos ser mulher de oração. Irmã, na minha casa ninguém reza, reza você. Irmã, meu marido não reza, reza você. Entre em oração, não perde tempo com o inimigo, com discussão. Se teu filho não quer ir para a igreja, não perde tempo, investe tempo. Nesse tempo, a forma mais bela de você evangelizar, de você falar de Deus, é o teu silêncio, teu joelho no chão e tua vida de oração. Aquilo que você não pode fazer, o céu faz por você. Você não precisa ter medo de nada. Planta semente boa da oração, na vida dos teus filhos, na tua genealogia, na tua casa, e pode ter certeza, tuas orações não serão desperdiçadas por nada. Eu estou bem feliz que uma pessoa aqui está me procurando para rezar os 40 dias da oração de Santa Mônica. Por quê? Porque a oração de uma mãe querendo resgatar o seu filho, eu gravei ela inteira, está lá no meu canal do YouTube. A gente precisa rezar sim. Se a nossa terra de salvação é tão pequena, a tua terra de missão é tão pequena, é teus filhos, teu marido, então não deixa com que ninguém se perca.
E quanto mais você rezar, mais o mal vai se afastar. Não é o contrário. O demônio não gosta de luz. Oração é luz. Ele é treva. Então, a gente precisa investir tempo rezando. Não permitir que o inimigo venha nos atrofiar dizendo: está rezando demais. E eu digo para você, quem não rezar rosário, quem não adorar Jesus, quem não for à missa, pode ser que não aguenta as provas. Se um cardeal disse, só os místicos aguentarão os tempos que estão por vir. Quem que é místico? Pessoas de intimidade profunda com Deus. Não adianta se iludir com outra coisa. Não adianta buscar outras coisas. A tua busca tem que ser aqui, crescer nesse credo. A beleza plena de nosso Senhor está retornando novamente ao Pai. Ele levou consigo algo que não tinha quando veio a esta terra, a sua divindade. Mas levou também outra coisa, a sua natureza humana. Este fato revela a mais bendita e maravilhosa verdade. Lembra-se que nosso Senhor o reiterou quando falava com Caifás, dizendo-lhe que um dia veria o Filho do Homem sentado à direita do poder. Mateus 26, 64. A natureza humana, que foi tão humilhada, não era mais uma natureza desonrada, mas agora é glorificada. Sua ascensão foi o transporte do seu corpo até o trono de Deus. Seu corpo era um símbolo da humanidade, completa em todas as partes, corpo e alma. O propósito da encarnação é que seja nossa glória e o nosso padrão. Em certo sentido, por ele ser o novo Adão no céu, você e eu estamos lá. Nós estamos potencialmente no céu, enquanto permanecemos em estado de graça nessa terra. Mas essa não é a única razão pelo qual Cristo levou consigo uma natureza humana. Ele também assumiu uma natureza humana para poder se compadecer de nossas próprias fraquezas. A Epístola aos Hebreus tem um belo texto sobre este ponto, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Hebreus 4, 15. Nosso Senhor no céu é o nosso sumo pontífice. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que pode nos entender. Ele não está separado de nós, pois compartilhou da sua natureza humana. Sua natureza humana, quando estava nessa terra, era tão sensível que se emocionava com a beleza de um lírio, comovia-se com a queda de um pardal ferido, era profundamente tocado por qualquer coisa que pudesse tocar um coração humano. As coisas importantes e as banais, o bem e o mal, o amigo e o inimigo, nenhum homem pode estar além do alcance dessa empatia, porque nenhum de nós pode estar além do abraço deste amor. Meus amados, poderia continuar lendo a profundidade disso, mas vocês vão ler em casa depois. Eu tive a graça de ganhar do Frei Gilson esse livro, A Vida Vale a Pena Ser Vivida, de Fulton. É um livro maravilhoso, que a gente precisa acender em nós as leituras profundas para edificar a nossa fé. A gente precisa acender em nós de novo este caminho de profundidade, entender que o que vai acontecer daqui a alguns minutos diante dos nossos olhos não é uma cena qualquer, não é um espetáculo, é real, é a verdade das verdades. Eu preciso desta Eucaristia diária na minha vida. Eu preciso deste fogo pentecostal todo dia na minha vida. Eu preciso professar esse credo
todo dia na minha vida, eu preciso, em nome de Jesus Cristo, ter uma alma eucarística, uma alma apaixonada pelo Rei soberano, o Senhor dos senhores. Eu preciso urgentemente limpar a minha vida das trevas, do pecado. Eu preciso deixar com que Deus acenda em mim o desejo de santidade, dia e noite. Eu tenho que respirar a vontade de Deus, eu tenho que agir dentro do plano de Deus, eu tenho que rezar, rezar e rezar. Como é prazeroso saber que nós temos leigos que hoje reza até mais do que muitas religiosas e muitos padres. Eu tenho a graça de ir em algumas casas de família que tem mais santo nas casas do que muitas igrejas, que se tornou uma igreja doméstica, muitas casas de família, leigos que não ficam um dia sem ir à missa, leigos que rezam o rosário todo dia. Eu estava em Brusque, o homem foi fazer o retiro comigo, porque ele disse assim: irmã, a minha mulher acorda escutando a senhora, ela dorme escutando a senhora, eu precisava saber quem era a senhora, porque, meu Deus do céu, é o dia inteiro a senhora falando, e ela trabalhando, e ela rezando. Como é bonito escutar isso. Quem é essa irmã Zélia? Preciso saber quem é essa mulher, porque a minha mulher passa o dia escutando sua voz, lá em casa todo mundo já sabe de cor, sua voz é todo dia, todo dia. O Anderson já diz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, todo dia. Nós precisamos entender, está chegando a quaresma de São Miguel. Eu não vou rezar, é muito difícil. Vai rezar sim. Essas campanhas de oração, elas têm uma autoridade de libertação na nossa vida. Meus amados, não perca por nada. Se você não pode rezar com o Frei Gilson às 4 da manhã, com a irmã Kelly e Patrícia, reze em outro horário do dia. Mas reze, por favor, não fique sem rezar. Que livro maravilhoso. Eu também vou fazer por esse livro, achei ótimo esse livro. Quaresma de São Miguel. Padre Diogo, que acho que já até acabou o livro, parece. Acabou. Vocês vão ter que comprar direto na editora. Qual que é a editora aí? Paulos. Já compra o seu, já começa a fazer. Meus amados, nós precisamos sim entrar nessas campanhas de oração, porque essas campanhas de oração têm uma efusão poderosa. Na minha distração de oração, eu entro na concentração de quem está rezando. É uma mística profunda rezar uma novena com quem tem uma multidão rezando comigo. É uma mística profunda rezar com quem está rezando a mesma oração. Não podemos perder a graça que passa. Santo Agostinho diz: tem muito medo da graça que passa e nunca mais retorna. Eu não tenho nem que ficar pensando se eu vou fazer e pronto. É decisão. Não tem que ficar desanimado, não. Diante da cruz, nós precisamos rezar, gente, para sobreviver, até porque a oração é a respiração mais profunda da alma. Se eu quero viver um período de céu, eu preciso rezar mais. E olha que Deus não pede pouco para a gente, não. A gente termina uma campanha de oração, a gente começa outra. É assim o tempo todo. Quando vai terminar, nunca mais. Diga para o teu irmão, nunca mais você vai parar de rezar. Porque o céu é só oração. O céu é só adoração. Então diga para o teu irmão, larga a mão de preguiça, meu irmão. Por favor. Até porque a preguiça é um pecado. É hora de rezar. Diga para o teu irmão, é hora de acordar. É hora de se pôr em oração. E olha, eu sei que vocês vão sair desse retiro, e amanhã já vão querer fazer a novena de Santa Teresinha, já vai querer rezar o rosário. Mas eu quero dizer para você, isso não pode ser só amanhã. Tem que ser todo dia.
Todo dia eu preciso acordar com meu coração ardendo de vontade de rezar, de vontade de concluir meu rosário, de vontade de ir para a missa, de vontade de falar de Deus, de vontade de ler um livro e falar de Deus para as pessoas. A Adriana foi fazer com a gente, a Adriana, filha da Mária, lá de Rondonópolis. Elas estão aqui, são missionários de Santa Teresinha de anos. Você também é de Rondonópolis? Nossa, que bênção! E a Adriana foi fazer o retiro de silêncio, mas eu não falei para ela que era muito silêncio. Eu disse assim para ela poder ir. Falei, não, é silêncio, mas é silêncio assim bem leve, né? A gente pode conversar? Eu falei, pode, mas eu não disse para ela que só podia conversar com Jesus, com as árvores, com a natureza, né? Eu disse, pode conversar. E aí, ela chegou lá no primeiro dia, ela quase entrou numa crise. Ai, eu escutava a respiração dos monges, de tanto silêncio. Ela olhou para mim e falou, não dou conta disso não, eu vou embora. Eu falei, você vai ficar aqui, você vai dar conta sim, vai dar conta. E ela, que desespero, porque ninguém conversa. Gente, lá é um silêncio. E essa semana, por estar chovendo, então não ia nem ninguém lá para visitar ninguém. Então o silêncio era só barulhinho da chuva, os passarinhos cantando, e os monges que cantavam na capela, mais nada. Conseguiu ficar a semana inteira, com muita dificuldade, mas conseguiu. E ela disse, me enganou direitinho, né? Mas é porque quando a gente ama as pessoas, a gente quer que elas experimentem desse poder do silêncio. O silêncio é esse autoconhecimento. O silêncio fala. O silêncio revela. O silêncio é um detox para a nossa vida. Tira todas as impurezas. Tira tudo aquilo que não é de Deus. E é fácil fazer silêncio? Lógico que não. O demônio não quer que a gente se cala. Começando a ficar em silêncio, silenciando verbalmente, para silenciar o coração. Ele não quer. Então, meus amados, é hora de acordar. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se de que se tinha passado na véspera e disse a Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoasse. E respondeu-lhe Jesus, tem de fé em Deus? Olha para o teu irmão e diga, tem de fé em Deus? O Senhor faz essa pergunta, em verdade vos declaro, todo que disser a esse monte, levanta-te e lança ao teu mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo que disser, obterá este milagre. Você crê, meu amado? A palavra de Deus está dizendo, se não duvidar no teu coração, se a tua oração, uma oração de fé, de fervor, tudo que você disser em nome do Senhor, você alcançará. É assim que você tem que sair daqui hoje. Mas, irmão, não tem uma fé tão forte. A fé se desenvolve e cresce rezando, buscando o Senhor, que é o autor da fé. Jesus na Eucaristia, buscando o sacramento, confissão, buscando a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos acordar. E por isso que nós estamos felizes que o Frei Justo está organizando esse evento em São Paulo. Desperta, Brasil. A gente tem que ir fazer caravana e ir para lá, rezar junto. Nós precisamos nos reunir, uma multidão em favor da nossa terra, da nossa nação, em favor das nossas famílias. Sozinho a gente enfraquece, mas junto a gente se fortalece. Então, está na hora de acordar e rezar para obter o grande milagre, porque a palavra de Deus disse, tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Por isso que eu creio, irmã Silvanete, que nosso projeto, esse projeto da Copiosa, de ter uma casa em Curitiba, já foi dado por Deus. A gente já se apropriou.
O que é 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões para quem é dono do mundo, do dinheiro todo? É nada. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele quer a nossa fé para o milagre acontecer. E muitos milagres não aconteceram ainda na nossa vida, porque a gente não tem fé. Porque a gente acha que o nosso dinheiro não dá para aquilo. Eu viajo para a Terra Santa. O ano que vem quero convidar vocês a ir comigo no Pentecostes para a Terra Santa. E não diga que não tem dinheiro, que isso é falta de fé. Diga que você quer ir e o Espírito Santo vai lhe dar a graça, fazer primeiro o passaporte, dar o passo, entrar lá na obra de Maria, fazer a tua inscrição e tomar a tua decisão de ir para a Terra Santa. Aqui nós temos testemunho da Amanda. Foi para a Terra Santa porque teve fé. Vendeu as rifas que vocês ajudaram a comprar. Parecia que aquelas rifinhas não ia dar nunca para ela ir para a Terra Santa. E Deus fez com que o milagre acontecesse. Ela foi para a Terra Santa vendendo essas rifinhas. Porque ela teve fé. Quando a gente tem fé, o milagre, ele já está pronto para ser entregue para nós. Eu não sei se você mora em casa de aluguel, não sei se você está precisando de uma casa. Eu ouvi a Fátima dizer: nós precisamos construir uma casa, irmã. A senhora reza para nós. A Fátima lá de Pato Branco. Eu falei: vou rezar. A casa vai chegar. Porque Deus tem poder para construir uma casa. Vocês acham que não? Como Ele vai mandar anjos? Não sei, Ele manda anjo, Ele manda São José. São José que é construtor, pode ir lá construir a tua casa numa noite, e você acordar, a casa está pronta. Não sei como que vai acontecer, mas eu sei que ela vai acontecer. No tempo e na hora de Deus, porque é a vontade de Deus que uma pessoa tem uma casa. E por isso a casa em Curitiba vai acontecer. É uma casa para Jesus. Então, fique de pé, meus amados, agora, com autoridade, com fé. Você que veio aqui hoje, você vai sair daqui, levando esta palavra, vai rezar o creio. Diante de uma dívida, pega a dívida na mão e reza creio. Diante de uma doença, vai diante daquele doente e reza creio. Você que quer engravidar, marido, vai pôr a mão na barriga da tua esposa todo dia, vai rezar creio, vai profetizar, porque o homem é o profeta desta casa, vai declarar: a minha mulher vai engravidar, com a ação da minha oração e a ação do Espírito Santo. Eu profetizo sobre o teu ventre é um ventre agora fértil. Eu profetizo sobre a minha vida, meus espermatozoides são férteis, em nome da Santíssima Trindade. Dentro da tua casa, vai entrar no quarto do teu filho, vai rezar creio, vai profetizar: a vida deste filho será uma bênção, será uma transformação, em nome de Jesus Cristo. Vai sair daqui, precisa tirar carteira de motorista, vai rezando creio, em nome de Jesus Cristo. Você vai conseguir esta carteira de motorista. Você precisa de um milagre, filho, sim ou não? Então reza creio. E eu garanto para você que os creio não só vai te dar a graça de ver muitos milagres, vai te dar a graça de crescer na tua espiritualidade. Você vai ter maturidade em muitas coisas. Você quer expulsar o demônio da tua casa, da tua terra, da tua família? Você tem uma casa para vender, vai lá e reza creio. Você tem uma família que precisa de libertação, vai nesta família e reza creio. Você vai ver o que vai acontecer em pouco tempo, porque eu creio é um exorcismo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você rezar isso nesta missa hoje, você vai sentir o céu estremecer, você vai sentir o inferno desaparecer da tua vida, das tuas finanças, dos teus sonhos, dos teus projetos, do teu desânimo, da tua falta de fé. Em nome da Santíssima Trindade, eu declaro
declaro: a tua vida nunca mais será a mesma, pela profissão de fé. E é isso que o inimigo não quer desse tempo, que a gente professe a fé em Deus, que é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Este Deus poderoso para vencer, para fazer o mal desaparecer. Este Deus será exaltado pelas nossas vozes proféticas, em nome de Jesus Cristo, rezando o creio. Eu estou declarando que o mal não tem mais poder na minha vida, na minha casa, na minha família. Levante as tuas mãos, igreja, e vai orando.